preciso, abaixo de certo valor, as pessoas vão comprar o ouro, não tem ele tem utilidade, ele serve para dentista, ele serve para Celular, eletrônico. computador, para uma série de coisas. O Bitcoin não. E a pergunta que eu quero fazer, Evelyn, é que na verdade, qual que é o principal problema do Bitcoin? Porque você vê, o Augusto veio hoje aqui e teve até uma meia discussão entre eu e ele. Ele falando que pra ele era 100% Bitcoin ali, tipo, Uhum. meio maximalista, né? E eu falei, não, você tem que diversificar tudo ali. Aí ele, você é bundão. Eu falei, eu sou bundão, eu diversifico mesmo e tal. Tá Qual que certo. é o principal problema, né? Que você via, Avelina? E também o Roxo pode falar também. Pra mim, assim, o principal problema é que ele não é moeda. Não é dinheiro. É, Físico, você fala? não, ele Ou. não é e nunca vai ser. Ele não tem características de dinheiro. Sim. E as pessoas, elas pensam que o Bitcoin é dinheiro. Pra mim, o Bitcoin ele é um ativo especulativo, de alto risco. É. É isso. Não, e líquido bom de negociar. A gente ganha dinheiro com opções frequentemente lá. Vendendo calls, vendendo puts e fazendo travas. E é muito. Você pode utilizar, mas você considerar o Bitcoin Ouro como digital. um ouro digital, ou uma proteção, ou um colateral, você corre um risco muito grande de você se arrepender enormemente. E eu acho bem irresponsável do Fofa fazer esse tipo de afirmação, né? Sim. Eu acho que é do personagem dele, ele tem esse personagem meio do Coringa e tal, mas é irresponsável, porque muito provavelmente o Bitcoin tem tudo para cair mais do que Numa crise. 90% Numa numa crise. crise, né? E como já aconteceu agora com o Japão, com uma subidinha de nada de juros do Japão, já Já. despencou. Assim, quando aconteceu aquele problema, eu fui rever o que eu tinha lido de escola austríaca, porque eu acho que eu tinha entendido tudo errado. Problema de 2020 do crash. E todos os austríacos eu percebi que eu estava muito enviesado e aquilo ali me serviu como um choque de realidade. Para algumas pessoas, eu acho que poucas pessoas mudaram a opinião, né? Porque a ganância, ela cega mesmo, a ganância no financeira, né? Então eu acho que eu tava ganancioso demais e cego, né? E eu fui rever fui rever o Mises, rever o que que o Hayek tinha falado sobre moeda. Algumas pessoas pegam o livro do Hayek e falam que ele previu o Bitcoin, mas lá, se você for ler, ele defende uma moeda estável, né? Para O Bitcoin compor não tem essa característica, né? não tem, para compor um sistema de preço. O Menger, ele defende que o dinheiro, ele tem que vir de commodities, e ele não pode ser algo criado artificialmente, ele tem que ser algo que surge espontaneamente no mercado. O Mises, ele tem um teorema da regressão, que também aponta que ah, o dinheiro tem que vir de commodities, e também fala que um ativo volátil, o Taleb também fala isso, nunca pode ser usado como dinheiro. Então, o Bitcoin não passa no conceito de dinheiro, para citar alguns austríacos, né? E também do lado da demanda, a demanda do Bitcoin é especulativa. Então, a demanda das ações, as pessoas podem comprar ações para ter um rendimento ela produz, ela dá lucro, Isso. um imóvel ele tem um rendimento, ele tem os aluguéis, os metais eles têm usos não monetários, a prata, o ouro, o cobre têm usos não monetários. A moeda fiduciária ah, ela tem a demanda de curso forçado, então o dólar Do você governo, é né? obrigado a usar, o real também. E apesar disso, também tem países que compram dólar para compor reservas, além do curso forçado, né, também tem uma demanda. O Bitcoin ele só sobra o pior tipo de demanda, que é a demanda especulativa. Ele não serve como consumível, como metais ou petróleo ou uma commodity. Então ele não é uma commodity, ele não serve para ter um rendimento, ele não produz nada como uma empresa. Ele não tem demanda de custo forçado. A única demanda do Bitcoin é especulativa. E aí isso adiciona fragilidade, né? Então tem esse ponto dos fundamentos de moeda, o ponto da demanda, o ponto da fragilidade, também já aconteceu historicamente. E também quando você pega as características de dinheiro, o Bitcoin não passa em algumas coisas essenciais, como por exemplo, unidade de conta, que é uma característica essencial para o dinheiro. Não tem nada que seja precificado em Bitcoin. Então, assim, tem coisas que É são, tudo em dólar e o Bitcoin vai. tem coisas que são precificadas em dólares, em euro, até a moeda fiduciária, essa água, pode ser precificada em reais. Os metais, eles não são hoje unidade de conta, mas eles podem voltar a ser.
se alguém emitir uma moeda, né? Pelo menos na Venezuela, em uma parte lá, tem as coisas cotadas em. Agora o Bitcoin, pela natureza volátil dele, eu não posso cotar essa água aqui. Ele não serve para precificar outras Por coisas. conta Ele- da Ele volatilidade é mais que ele volátil do que as coisas que você quer cotar com ele, Precificar. Sim. precificar. Então, ele não tem essa utilidade. O Black Paper do Taleb, ele descreve 4 ou 5 características que fazem com que o Bitcoin não seja Dinheiro. uma moeda, não seja dinheiro, também não seja investimento. E ele analisa ali naquela época só o Bitcoin. E também vem de uma frustração de 2020. Né? Porque quando chegou em dezembro de 19, e aí o sinal de crise dele lá estava lá em cima, claramente dá para perceber, ele vem a público num evento na Índia e fala assim, olha, vai ter uma grande queda, então o ideal é estar vendido em petróleo, vendido em bolsa, comprado nisso, vendido aquilo. Eu me sinto bem tendo umas libras esterlinas e tal. Inclusive, some bitcoins, né? Ele fala alguns bitcoins, ele fala assim. E tudo que ele falou deu certo, aconteceu mesmo, menos o Bitcoin. E aí ele foi teto. atrás, ele foi atrás. E eu fiz mais 2 cursos com ele depois Que disso. legal. E vi aulas dele discutindo com outros caras de Bitcoin e tal. Foi bem divertido. E primeiro ele descreve só o Bitcoin. Então ele diz, olha, podem surgir outras moedas que tenham características distintas. Mas com relação ao Bitcoin, primeiro de tudo, ele tem uma coisa que se chama barreira absorvente, que o ouro não tem. E por que o ouro não tem? Porque o ouro, ele tem uma utilidade na natureza, entendeu? O ouro, ele nunca vai cair abaixo de certo tanto. Ele tem naturalmente uma volatilidade. Abaixo é um piso. Abaixo de certo valor, as pessoas vão comprar o ouro. Ele tem utilidade, ele serve para dentista, ele serve para fazer Eletrônica. computador, para uma série de coisas. O Bitcoin não. Então, o Bitcoin não tem esse valor de utilidade, né? Segunda característica que ele mostrou é que a liquidez ela não aumenta, né, em algumas características, por exemplo, em baixas e tal, que é interessante também. Uma terceira característica que ele diz é que o Bitcoin, por não ter fluxo de caixa, ele não tem valor intrínseco. Porque é o que o Avelino falou, você nunca vai receber um dividendo do Bitcoin. Se me permite interromper, ele tem um custo para ser mantido. Então, se a rede parar agora, e também um Bitcoin não é igual a um Bitcoin, porque para você tirar da sua carteira, você tem que pagar uma taxa. Perfeito. Pode. É isso. Não, e essa característica de que o fluxo de caixa do Bitcoin, ele é nulo. Então, tudo aquilo que tem qualquer fluxo de caixa, seja o mínimo possível, se o juro for 0, vale infinito. Vale infinito. É do cálculo. E se o juro for infinito, vale 0. Então, a mesma coisa no Bitcoin. Só que a principal característica que os críticos que tentaram rebater o paper não entenderam é a propriedade estatística, que você mede através de um coeficiente de cauda que se chama alfa. Esse coeficiente de cauda que se chama alfa, quanto mais baixo ele for, mais volátil, mais turbulento é o ativo. A bolsa americana é tipo 2,7 e o Bitcoin é tipo 1,3. O que significa isso? Significa que abaixo de 2, se você pegar lá o livro, página 27, você tem os tipos de distribuição matemática. Então aquilo que o ouro tem 4, 5. Quer dizer, um tipo de distribuição, uma variação muito branda. Varia pouco, a volatilidade do ouro é baixa. De um treasury curto também é baixa. Por quê? Porque por mais que o mercado varie, por mais que a volatilidade suba, ele não vai para a cauda. Ele tem um valor mínimo. Ele é da sua natureza que a volatilidade seja mais baixa. O Bitcoin não. Como ele tem um coeficiente de cauda extremamente baixo, significa que ele está numa faixa de distribuição matemática que o Taleb chama de forget about it. Esquece. Ele continua com aquela
propriedade de lei de potência, e quanto mais cair, mais ele tende a cair. Então, não é porque a volatilidade pode até baixar, mas ele tem essa natureza de colapsar. Então, a natureza do Bitcoin é uma natureza que colapsa. Por quê? Exatamente porque ele não tem nenhum valor intrínseco. Não tem nada dentro. Então, quando as coisas caírem, ele vai cair mais do que essas coisas todas. Tudo bem, quando subir, também vai subir mais. Então, ele é um bom ativo especulativo. Porém, não tem valor intrínseco, então é da natureza dele colapsar. Ele vai para a cauda muito rápido. E as pessoas acreditam, nos livros que você lê, nos artigos, que o Bitcoin vai mudar as propriedades estatísticas dele, as características. Ah, quando todo mundo usar... Mas não é proteção que o pessoal fala? Ah, mas o Bitcoin é proteção. Quando tudo colapsar, o Bitcoin, se você salvar na sua cabeça, você consegue mandar pro cara lá na China. Perfeito. Então, assim, as propriedades estatísticas fazem com que ele seja propenso a colapsar e que quanto mais baixo esteja a volatilidade dele, mais propenso ele esteja. Então, as pessoas acham que as coisas mudam a natureza. Vou dar um exemplo do que é esse alfa aí, né? Vamos imaginar, é um coeficiente de memória muito antigo, que você corte um pinheiro que tem 200 anos. Sim. Aí você olha ele de cima. Ele vai ter... Todos os anos lá. ele vai ter Uma espiralzinha. uma espiralzinha, ele vai ter um círculozinho escuro e claro a cada ano, porque é o verão, inverno, verão, inverno. Então, se você vê depois de 100 anos, você comparar o último círculo com o primeiro, ele não vai ser igual, mas ele vai guardar alguma memória. Então, o fato é que os ativos que têm esse tipo de propriedade estatística não perdem essa propriedade. E quem fala que porque o Bitcoin é novo, ainda tem muitos anos pela frente. Gente, o Bitcoin é mais velho 15 do anos. que o Netflix. Que o Zap. É mais velho que o WhatsApp. É muito mais velho do que o 2008, pô. ChatGPT. Então, assim, não é verdade. Né? Eu brinquei no Twitter que é o Bitcoin é a internet de 99, que é discada no ano de 2024. Exato. É difícil de usar, é uma coisa de nerd, poucas transações por segundo, faz barulho, um custo energético altíssimo, né? As 5 características, né, lá dos livros que eu leio, do próprio livro do Renato, que explicam, né, que ele junta 5 propriedades muito incríveis, que é guardar, transferir... Só pra dar o corte aqui. O 38 errou nas 5 características lá do livro, Roxo? Não, as características estão todas lá, é verdade. Mas é um canivete suíço pra ir numa guerra. Entendeu? Uma guerra não serve o canivete suíço, tem que ter uma espada. É melhor que você tenha sempre em ativos. condições ok. É melhor que você tenha ativos que só tenha uma característica, mas seja a melhor daquela característica. Eu prefiro ter uma carteira com 5 caras e que cada um faça cada uma daquelas coisas muito bem, do que uma coisa que tem 5 propriedades, mas nenhuma delas é muito boa. Não é muito bom para transferir, porque é caro, demora, entendeu? Não tem valor intrínseco. Então, de todas as propriedades, é que nem o pato. Nada voa e anda e faz tudo mal feito, né? Nada mal, voa, parece que vai cair, né? Anda tudo Sim, todo bagunçado. Então, assim, é melhor que o seu portfólio tenha ativos distintos e cada um seja muito bom nessas coisas. Porque, às vezes, se você quer empilhar características e propriedades distintas numa única coisa, não fica bom. Né? Por exemplo, tentaram fazer um celular lá antes do iPhone, na época do iPhone, que você trocava e colava as coisas. Modular. Então ele ficava modular e tal. E aquilo não servia. Então, às vezes, é melhor você ter uma única coisa que faz aquilo muito bem do que você agrupar, né, utilidades, sendo que no final faz tudo mal feito. Você pode ver na natureza ou nos produtos, tudo aquilo que se propõe a fazer várias coisas acaba não fazendo tipo nenhuma uma delas muito calça boa. que o cara quer, aquela calça bermuda. Fez Tem um calor, aí o cara zíperzinho. tem um zíperzinho. O Facebook, né? Ele quis ser tudo, ele quis ser mensagem, fórum, Perfeito. rede social, Sim. aí ninguém usa, porque tem tanta funcionalidade que... Verdade, só as tiazinhas YouTube. vendendo geladeira, né? E golpe, né, também. Não, e as narrativas são muito interessantes, porque fala, não, mas quando teve o conflito da Ucrânia, teve pessoas que puderam fugir e tal. Cara, o cara tinha cartão de crédito, o cara tinha Swift, o cara tinha tanta coisa.
Não é verdade que a única coisa que sobrou foi o Bitcoin, porque ele é a narrativa. Né? O Jesus Werther de Soto, que é um austríaco, ele fala isso que... É extraordinário. Ele fala que o pessoal confunde uma capacidade de transferência, né, que é um câmbio, né, com as características de dinheiro. E aí, para esse pessoal, por que não usa então o SDT, o token de Tether, ou uma das 2,4 bilhões de criptomoedas, né? Existem 2,4 bilhões de criptomoedas, por que eu usaria o Bitcoin? Exato. Sendo que ele tem várias coisas que algumas outras, apesar de serem consideradas shitcoins, algumas outras coisas até, umas que se transferem mais rápido, umas que são anônimas, umas que... O que eu acho que é muito válido é o USDT mesmo, né? O USDT ele é sensacional, porque você vai daqui pra Argentina, você consegue pagar tudo em USDT. Uhum. E é rápido, né? Tem custo Sim. baixinho ali. Então o USDT eu acho que ele é muito válido, porque, pô, eu trabalho com alguma empresa lá da China, a empresa manda pra mim rapidinho, cai aqui, bonitinho. Já o Bitcoin, realmente, assim, receber Bitcoin eu não vejo muito, né? Até carteira de Bitcoin às vezes é ruim, né? Pô, não é igual uma MetaMask, que é facinho ali você mexer. Mas, tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.